antes mesmo de falarmos das opções de publicação de um livro, é interessante entendermos quais são as etapas que compreendem a publicação de um livro. Combinado? Eu acredito que você já deve ter passado pela etapa de escrever. E, se você já escreveu o seu livro, você já passou pelas etapas de estruturação, de existência, que fazem parte, da minha metodologia 3EPV. Então, vamos lá. Quais são as etapas que compreendem, de fato, a publicação de um livro? Lembrando que eu vou falar de todas as etapas, independente da opção que você escolha. Se você escolher pela autopublicação, algumas dessas etapas podem não compreender. Agora, se você optar ou for escolhido por uma grande editora, você não terá que executar nenhuma dessas atividades. Claro, você vai acompanhar todo o processo juntamente a ela. E não se preocupe, eu vou falar detalhadamente sobre cada opção nos módulos a seguir. Então, se ficar um pouco confuso, não se preocupe, mas a ideia justamente desse módulo é dar uma grande pincelada para você já ir entendendo todo o processo de publicação de um livro. E aqui vou falar das etapas em si. Então, vamos lá. A primeira etapa é negociação de contrato com uma editora. Se você não fizer autopublicação, você optar por uma publicação via editoras focada em autores independentes ou for selecionado por uma grande editora, um contrato ele será assinado. E é muito importante que você se atente a todos os pontos do contrato. E é o seguinte, se você tem dúvidas, pergunte, não tem problema nenhum quanto a isso. O grande problema é você assinar algo que você, não vai concordar com aquilo, tá? Então, quais são os aspectos que são considerados num contrato? Responsabilidade entre ambas as partes, o que uma tem que executar, o que outra tem que executar, o valor a ser pago, se você contratou, você fez a prestação de serviço de uma editora, ou seja, qualquer tipo de prestação de serviço, você contrata alguém, ela te entrega o serviço e você paga. E dessa opção, se você optar por uma editora, por uma publicação independente, o valor, ele contempla o quê? Quantidade de cópias, o tipo do papel, isso pode encarecer ou baratear o produto, número de páginas, formato a encadernação, capa, por aí vai. E as outras etapas também, que eu vou falar mais para frente. Quanto mais serviços você solicitar para a editora, naturalmente mais caro fica. Inclusive, adaptação para o formato digital e por aí vai. São vários aspectos que você tem que analisar e ver se está de acordo com a sua expectativa. Quando detalharmos os tipos de publicação, e no próximo vídeo falar dos custos, aí você vai entender as diferenças e o que você deve analisar ou não no contrato. Caso você seja escolhido por uma editora através de uma premiação literária ou for selecionado para o cast deles ali do ano, alguns fatores a mais que não estão numa editora focada em autores independentes são levados em consideração, como a necessidade de criação de um contrato de quantos anos, quantos livros estão nesse contrato que você terá que produzir, a questão dos royalties, a distribuição, o marketing e por aí vai. O grande ponto dessa etapa que eu quero colocar não é necessariamente o que vai estar em cada contrato. Eu falei de alguns aspectos aqui, até porque os contratos, apesar de seguirem mais ou menos um padrão, ele é muito particular, de autor para autor. Mas é importante que você analise com bastante cuidado, porque a partir da assinatura de um contrato, você terá que respeitar esse ponto. Agora vamos falar de um outro aspecto que ele é muito importante para você, principalmente para um autor que está iniciando, está na sua primeira obra, que são as etapas que você tem que ficar atento, de fato, para que o livro saia da melhor forma possível. E aí vai pegar principalmente quando você optar por uma editora focada em autores independentes e a autopublicação. Vamos a essas etapas. A primeira é a revisão textual. Ela é muito importante porque é um dos grandes fatores, e isso eu vejo em diversas avaliações em sites como Americanas, Scoob, Amazon, os comentários, as estrelinhas que as pessoas colocam. Tem vários aspectos que pegam, mas um dos principais é quanto à revisão textual, quando o livro tem diversos erros de português. Isso cansa o leitor e faz com que ele se afaste do seu livro.
Então, quando você optar pela autopublicação, se a grana está curta, pelo menos revisão textual, eu sugiro você optar por um profissional. Porque por mais que a sua escrita seja boa e você confie nela, por mais que você tenha amigos, leitores beta para lerem o seu livro, nem sempre eles vão pegar todos os errinhos. E um profissional, que ele é pago para isso, certamente ele vai conseguir te entregar um bom trabalho. Agora, se você contratar uma editora para isso, geralmente eles têm várias camadas de revisão interna. Uma das camadas é o autor, então leia o seu livro com o maior cuidado possível para não passar nada. Outra etapa bem interessante é quanto à formatação. É a formatação do documento. Ele inicialmente está digital, ainda não foi impresso, então a gente está falando de margem, espaçamento, fonte e diversas outras, as páginas capitulares. No caso do meu livro, vou até pegar aqui para mostrar para vocês, Lucas, A Esperança do Último, ele tem um formato padrão, digamos assim, A5, que é 14 por 21,8 centímetros, e ele tem algumas características que vão da formatação. Olha, até abri aqui numa página do capítulo 13, vamos ver se a câmera foca aqui certinho, acho que está dando para pegar. Então, essa fonte do número 13 do título é uma fonte que eu queria usar, eu passei para a editora e eles utilizaram, empregaram durante todo o livro. Então, é como que o miolo vai estar, empregado aqui. Então, essa é uma etapa bem interessante. As editoras, algumas, na verdade, geralmente elas já têm todo um formato padrão que elas trabalham, mas se você quiser incrementar um pouco, vai no seu diálogo e na negociação com ela. Outro fator é a criação da capa. É uma etapa bem importante porque ela envolve muita criatividade. No caso do meu livro, de novo, Lucas, A Esperança do Último, que eu publiquei no começo de 2021, eu contratei à parte um ilustrador, que eu já o conhecia, e acreditava que ele podia fazer um bom trabalho de capa para mim. A editora tinha esse profissional, mas antes mesmo de entrar em contato com essa editora, eu já tinha certo que um amigo meu, Ângelo Carvalho, ele faria a capa do meu livro. Mas, caso você não tenha um profissional disponível ou quer colocar tudo num pacote de contratação com a editora, é interessante que, na minha percepção, e que eu vejo de experiência e feedbacks também do mercado literário, a capa ela tem que ser atraente, tem que ser condizente com o seu conteúdo, com a proposta do seu livro, e o nome ele tem que ser bem mostrado, digamos assim, na capa, e ele tem que retratar muito bem a sua história também. Outras duas etapas bem importantes, elas são feitas de uma forma quase que juntas ali, elas são mais técnicas, mas não menos importante para a publicação do seu livro. Uma delas é o registro no ISBN. Se você entrar na Câmara Brasileira do Livro, cbl.org, você verá diversos serviços que eles oferecem, como a solicitação do ISBN, que é basicamente o número, que é no registro internacional. E por que esse número é importante? A gente ouve falar tanto no ISBN. Primeiro, para a localização do seu livro, nas formas de pesquisa. E se você comercializar principalmente cópias físicas, o livro tem que ter esse registro. Acaba que alguns portais de autopublicação não exigem um ISBN, como o KDP da Amazon. Mas eu recomendo, principalmente se você contratar uma editora que vai estar ali no pacote de serviços que ela oferecerá para você. E outra etapa é a ficha catalográfica, que ela deve ser feita por um profissional, um biblioteconomista, e serve para... quer ver? Vou até mostrar aqui a ficha, que eu acho que fica mais fácil, que ainda não está familiarizado, tá? Aqui, ó. Aqui, logo nas primeiras páginas do livro, deixa eu ver se eu peguei certo, a gente tem as informações do livro. Cadê? Acho que não vai pegar. Eu coloco um print na tela, por conta da iluminação aqui, não está pegando legal. Mas a gente tem informações como a edição, número de páginas... diversas informações, o título, diversas informações necessárias para identificar o seu livro. E se você optar por uma versão física, assim como eu optei, temos a etapa da impressão. Ou seja, é uma gráfica que vai mandar rodar o seu livro. De novo, se você fez a opção por uma editora focada em autores independentes, essa etapa tá junto, tá bom? Mas se você opta pela autopublicação, bem como todas as etapas anteriores que eu falei, você terá que contratar freelancers e empresas que vão executar esse tipo de serviço. Mais para frente eu vou falar de vantagens, desvantagens,
qual que é a melhor opção de acordo com cada momento. Então não se preocupe em ter que decidir agora qual opção que você vai ter. Mas a impressão é uma etapa bem importante. Eu fui um cara muito chato, digamos assim, na escolha do material e da forma que ele fosse impresso para que não tivesse problemas. E eu já cansei de ver, novamente, colhendo e analisando depoimentos de leitores nas principais plataformas de livros, de venda de livros, que de repente, até editoras grandes às vezes cometem isso, né, de faltar páginas no livro, por aí vai. Isso é problema na impressão. Então fique muito atento quanto a isso. E se você fizer autopublicação e contratar uma gráfica, acompanhe de perto e antes de imprimir todos os livros, peça uma prova, de uma amostragem de como que está a impressão. E finalizando dessas etapas, nós temos a adaptação para o formato e-book e nos dias atuais, por conta da mudança de comportamento do consumidor, e eu falo bastante sobre isso no curso de marketing digital para escritores, estamos lendo cada vez mais livros no formato digital. A pandemia de 2020 trouxe muito isso, a mudança de comportamento, livrarias e lojas fechadas, a opção, o consumo do livro digital cresceu absurdamente. Além do que você não tem custos por unidade vendida. Então, o e-book, se você vende 1 ou vende 10 mil, o seu custo é o mesmo, é o custo de todas as etapas que eu falei, tirando a impressão naturalmente, e a formatação, a adaptação para o formato digital, que acaba que a formatação é um pouco diferente. Como, por exemplo, a criação de menus interativos, quando a pessoa clica, por exemplo, no capítulo 1, já direciona direto para a página do capítulo 1. Então, é essencial, além de ser muito mais barato do que imprimir o livro de fato. Então, você tem um custo unitário único, você tem um custo único, né, de criação do e-book e não tem, né, o custo individual ali da venda, nem de logística, que é o próximo ponto, que é distribuição, que é a escolha de onde você vai vender o seu livro, seja em lojas físicas ou lojas virtuais.